Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender sobre transformação gasosa. Então, nós já aprendemos que pressão, temperatura e volume são as três variáveis do estado físico gasoso. Essas três variáveis ela influencia o comportamento do gás, o movimento das partículas que são agitadas, tá bom? Então, o que é uma transformação gasosa? Nada mais é do que quando a gente faz alguma alteração em uma dessas três variáveis, tá bom? Então, consiste na alteração de pelo menos uma das variáveis de estado gasoso: pressão, volume e temperatura, tá bom? Então veja só, nós vamos ter o estado inicial do gás, que a gente vai representar com o número 1. E nós vamos ter um estado final do gás, que a gente vai colocar o índice 2. Então quando eu falar P1, V1 ou T1, a gente está falando do estado inicial, tá bom? E P2, V2 ou T2, a gente está falando do estado final. Tá bem? Aí, a relação matemática que nós temos com pressão, volume e temperatura é esta equação aqui, que ela é chamada de equação geral dos gases perfeitos. Tá bom? Então, tudo que a gente vai estar falando a partir de agora, a gente vai precisar lembrar desta equação. Tá bom? Então, uma transformação gasosa, ela ocorre sem a gente alterar nenhuma quantidade. Então, nada de quantidade a gente vai estar se referindo neste momento. Isso já é uma dica, porque neste tema nós vamos ter muitas fórmulas, muitas fórmulas. E para você entender onde se aplica cada fórmula, então essa já é uma dica. Então, qualquer transformação gasosa ela vai ocorrer sem alterar quantidade alguma. Vamos para a primeira transformação gasosa. A primeira transformação gasosa que a gente vai ver é a lei de Boyle. É a transformação isotérmica. Quando a gente fala assim, iso e térmica. Iso que significa a mesma, ou mesmo, igual. E térmica está falando de que variável do estado gasoso? Está falando da temperatura. Então, na transformação isotérmica, a temperatura não é alterada, ela é constante. Tá bom? Então, o que é que a gente vai encontrar de alteração? Na pressão e no volume. Aí, ocorre com a temperatura constante e a pressão ela é inversamente proporcional ao volume. Veja só. Essa é a equação geral dos gases, como eu já mostrei para você. Então, o índice 1 é o inicial, o índice 2 é o final, tá bom? Então, se a temperatura é a mesma, aqui, então, matematicamente, a gente pode tirar isso daqui, pode simplificar, não é? A gente pode simplificar essa temperatura com essa outra temperatura, já que ela vai ser a mesma. Porque no final das contas, não vai alterar em nada se a gente colocar ou não na parte matemática, na operação matemática. Então, como é que vai ficar a nossa fórmula? Vai ficar assim, P1 vezes V1, P2 vezes V2. Pressão inicial, tá? Volume inicial, pressão final, volume final. E é muito importante esta frase aqui, que a pressão é inversamente proporcional ao volume. O que quer dizer isso? Significa assim: se você aumentar a pressão, vai acontecer o contrário com o volume vai diminuir, tá bom? E a mesma coisa se for com volume. Se você aumentar o volume, a pressão vai diminuir. Então, o que acontece com um, acontece com o outro. Então, pressão e volume são inversamente proporcionais. Em termos de gráfico, você vai encontrar isso aqui, tá? Agora, vamos aprender a interpretar esse gráfico. Vê só como é fácil. Pressão e volume. Então, a gente vai ter que ter pressão e volume nos eixos desse gráfico. Mas vamos pegar um ponto qualquer aqui. Vamos pegar esse volume aqui. Vou chamar de V1. Se eu pegar o V1 e eu for observar onde é que vai cair a pressão, vou chamar de pressão 1 aqui. Tá bom? Então vai dar esse momento aqui. Agora vamos aumentar o volume. Perceba que para a direita está aumentando, né? Para a direita está aumentando. Tá bom? Então, vamos pegar esse volume aqui, tá percebendo que vai dar
uma pressão menor, a pressão menor vai cair. Então, por que isso acontece? Porque é inversamente proporcional. Então, veja só, não precisa estar decorando o gráfico. O que você precisa é interpretar o gráfico, tá bom? E a interpretação você vai procurar essa frase, inversamente proporcional. A próxima transformação gasosa é a lei de Charles e Gay-Lussac. Foram dois cientistas que estudou a mesma transformação. Então, o nome dela é isobárica. Olha lá, isobárica. Iso significa a mesma, tá? E bárica é em homenagem a um cientista chamado Bário, que estudou a pressão. Então, o que é que vai acontecer aqui na transformação isobárica? A pressão não vai ser alterada. Então, quem é que vai alterar? A temperatura e o volume, tá bom? Temperatura e volume. Então, ó, se a gente não vai alterar a pressão, então lembra da fórmula geral? Vou colocar ela aqui, ó, P1 V1 sobre T1 P2 V2 sobre T2. Se a pressão é a mesma, então matematicamente a gente pode simplificar. Tá vendo? A gente tira e fica essa expressão matemática que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Bom, e volume e temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, o que acontece com um vai acontecer a mesma coisa com o outro. Tá bom? E em termos de gráfico, como é que é? Ó, você vai precisar ver aquela frase, que é diretamente proporcional. Vamos lá, fazer a mesma interpretação. Então, tem que ter volume e tem que ter temperatura no gráfico. Então, vamos pegar esse ponto aqui. Aqui vai ser a temperatura 1, tá bom? Aí a gente puxa para cá, ó, no gráfico, ó, vai dar o volume 1 aqui. Agora, bora aumentar o volume. Pronto, fazer algo diferente. Vamos subir o volume para cá, ó. Aqui vai ser o volume 2. Aí quando você vai ver o correspondente, você vai perceber, ó, que a temperatura também está aumentando, tá vendo? Então, o que acontecer com um, acontece também com o outro. E a última transformação gasosa, ela é chamada isovolumétrica, isocórica ou isométrica. Então, o próprio nome já é bem sugestivo, o mesmo volume. Então, ó, quando eu falo isovolumétrica, o mesmo volume. Isocórica, córica significa volume em latim. E métrica, isométrica, porque o volume pode ser medido em metros cúbicos, tá bom? Também foi estudada por Charles e Gay-Lussac, os mesmos cientistas da transformação isobárica. Então, se o volume é o mesmo, o volume não vai ser alterado. Então, a nossa fórmula geral, ó, a gente vai tirar o volume. Tá vendo aí como é fácil? Então, se o volume é o mesmo, eu posso simplificar aqui o volume. Tá vendo? Aí o volume fica só essa parte da pressão e da temperatura. Bom, pressão e temperatura são diretamente proporcionais, tá? O que acontece com um acontece com o outro, a mesma coisa. Se aumentar a pressão, aumentar a temperatura, tá bom? Diretamente proporcional. E em termos de gráfico, você vai precisar ver aqui, ó, temperatura e pressão, óbvio, né? E mesmo esquema da outra, ó, você precisa ver que está aumentando, ó. Se aqui é a temperatura 1, aqui vai ser a pressão 1. Aí se você puxar para cá, ó, a temperatura 2, você vai perceber que vai dar uma pressão maior. Tá vendo aí? Vai dar uma pressão maior. Então agora a gente vai fazer alguns exemplos para você ver como é que funciona esse negócio. O exemplo 1 que eu trago aqui, ele diz assim: um gás ideal ocupa um volume de 25 litros. Então, ó, vamos tirando os dados do problema. Então, o volume 1 é 25 litros, tá? Sob pressão de 2,5 atmosfera. Então, a pressão inicial é 2,5 atmosfera. Atmosfera é ATM, né? Aí ele faz a seguinte pergunta: que volume, ó, que volume? Então ele quer saber o volume 2. Quanto é que vai ser o volume? Que volume passará a ocupar esse gás se a pressão for aumentada isotermicamente para 5 atmosférica? 5 atmosfera. Então a pressão 2 é 5 atm
Tá vendo aí? E ele deu a dica aqui, ó, isotermicamente. Então, se é isotermicamente é a pressão, é a transformação isotérmica, tá bom? Mas se ele não tivesse falado isso, ó, vamos supor que ele não falou isso aqui. Pelos dados, você ia sacar que transformação é, porque não tem a temperatura. Então, se ele não deu a temperatura, entende-se que a temperatura é a mesma. Antes de você sair por aí fazendo a conta, fazendo seus cálculos, use a química, porque é a parte mais importante. Como assim usar a química? Ó, pressão era 2,5, foi para 5. Percebeu que dobrou? Que aumentou? Então, se a pressão aumentar, o volume que eu vou achar aqui, ó, ele vai ter que ser menor do que 25. Tá vendo aí? Por que tem que ser menor? Porque pressão e volume são inversamente proporcionais, tá? Então, isso é a parte química dessa história, tá? Então, vamos lá. Ó, vou colocar a fórmula geral aqui, só para você lembrar. P1, V1 sobre T1, P2, V2 sobre T2. Se é a mesma temperatura, isotermicamente, a gente tira a temperatura e a fórmula vai ficar assim, tá bom? Vamos lá. Quem é P1? P1 é 2,5. Quem é volume 1? 25. P2 é 5. Quem é o volume 2? A gente vai achar. Veja só, quando existem relações matemáticas, quando você perceber que é o dobro, que é o triplo, você pode fazer direto. Ó, vê só, aqui a gente tem, ó, de 2,5 para virar 5, não está dobrando? Não está multiplicando por 2? O contrário da multiplicação é a divisão. Então, se eu dividir 25 por 2, eu vou chegar na minha resposta, tá? Que vai dar 12,5. Não é isso? Mas vamos ver se vai dar 12,5. Vamos lá. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Para evitar um monte de cálculo, multiplicar esse por esse, depois dividir por esse, a gente pode sair simplificando as coisas aqui, ó. Eu vou simplificar aqui por 5, esse lado por 5, e vou simplificar esse lado por 5. Aí, ó, esse 5 daqui, eu vou mexer nesse número aqui, 25 dividido por 5. Então, vou repetir o 2,5, aqui vai dar 5, tá vendo? E 5 dividido por 5 vai dar 1, tá vendo? Então, meu trabalho é só multiplicar 2,5 vezes 5. Vamos lá. 5 vezes 5, 25, vai 2. 2 vezes 5, 10 com 2, 12. Uma casa decimal. Viu aí que deu 12,5 litros. Exemplo 2 agora. Uma massa do gás ocupa um cilindro de 8 metros cúbicos. Então, esse cilindro de 8 metros cúbicos está falando do volume, não é? 8 metros cúbicos. É o volume inicial, 8 metros cúbicos. A 2,5 atm, pressão, não é isso? 2,5 atm. E 27 graus Celsius. 27 graus Celsius, ó, é a temperatura, tá? A temperatura de um gás não pode ser medida em graus Celsius. Ela tem que ser medida na escala de Kelvin. Então, para transformar de graus Celsius para Kelvin, é só somar com 273. Tá bom? Então, 27 mais 273 dá 300. 300K. Tá bom? Vamos lá. Qual será a nova pressão? Bota aqui do ladinho, ó. A pressão você vai precisar achar. Se a temperatura do gás diminuir para 1/10 da inicial. Opa, a temperatura 2 é 1/10 da inicial. Aí como é que faz isso? Quanto é a inicial? 300. Quanto é 1/10 de 300? Então você multiplica por 1 sobre 10. Tá bom? Então, isso aqui vai ser igual, ó, a 300 sobre 10. Aí corta, corta. A temperatura 2 é igual a 30 Kelvin. Não esqueça, sempre trabalha com Kelvin, nunca em graus Celsius, tá bom? Bom, então, antes de sair fazendo a conta, vamos usar a matemática, ou melhor, vamos usar a química. Vê só, o que eu estou vendo ali na temperatura? A temperatura está diminuindo, a temperatura era 300, passou a ser 30, caiu bastante. Então, se a temperatura cai, o volume também cai, porque é diretamente proporcional nessa transformação. E que transformação é essa? Ele deu a dica aqui, ó, sem variar o volume. O volume é o mesmo. Então, a gente pega a fórmula geral,
e a gente vai tirar o volume. Então, tira o volume daqui, ó. Pronto, a fórmula é essa, tá bom? Então, veja como é que eu faço. Eu não fico decorando 3 fórmulas. Eu aprendo só a primeira, que é a geral, e da geral eu tiro pela minha necessidade, tá bom? Então, vamos lá. Pressão 1. Temos relações matemáticas? Tem. Dá pra gente fazer de cabeça o cálculo. Ó, era 300, passou a ser 30. Então, para 300 virar 30, não é só dividir por 10? Então, se você dividir a temperatura por 10, você vai dividir também a pressão por 10. Então, a nossa resposta vai ser 0,25. Tá bom? Mas vamos ver se dá isso mesmo. Vamos lá. Pressão 1, 2,5. Temperatura 1, 300. P2 a gente vai achar. E a temperatura 2 é 30. Aí o que é que a gente vai fazer? Ó? Se liga aí. Eu vou cortar esse 3 com esse 3. Tá vendo? E vou cortar esse 0 com esse 0. Então, esse zerinho que sobrou aqui, ó, vale 10. Então, a minha operação matemática fica assim, ó. 2,5 sobre 10 é igual a P2 sobre 1. Tá vendo? Aí, fazendo meios pelos extremos. Vou puxar para cá. Então, 10P2 é igual a 2,5. P2 é igual a 2,5 sobre 10. P2 é igual a 0,25 atm. E agora, exemplo 3. Um gás exerce pressão de 560 milímetros de Hg. Opa, pressão, milímetros de Hg é pressão. Então, pressão 1, 560 milímetros de Hg. Uma temperatura de 127 graus Celsius. Opa, temperatura 1, 127 graus Celsius. Não pode estar em graus Celsius, a gente tem que transformar para Kelvin. Então, soma com 273 e vai dar 400. Tá bom? Em um recipiente, então aqui a temperatura, em um recipiente de 8 litros. 8 litros é o volume. Pronto. Aí o que a gente vai fazer agora? Sofrendo uma transformação onde não há alteração na pressão, ó, não há alteração na pressão. Então, a gente está diante de uma transformação isobárica, a pressão é a mesma. Então, qual será a nova temperatura? Vamos achar a nova temperatura. Se o volume, ó, se o volume 2 passar a ser 2 litros. Temperatura e volume também é diretamente proporcional. Então, ó, era 8, passou a ser 2. Para 8 virar 2, o que é que eu faço com o número 8? Eu divido por 4. Então, o que é que vai acontecer com a temperatura? Eu vou dividir a temperatura por 4. Então, a minha resposta vai dar 100. Não é? 400 por 4 dá 100. Mas vamos ver matematicamente que isso é verdadeiro. Vamos lá. P1, V1 sobre T1. P2, V2 sobre T2. Então, vê só. É a mesma pressão. Tira a pressão aqui da história. Aí fica assim. Tá vendo? Quem é V1? 8. Quem é T1? 400. Quem é V2? 2. E a temperatura 2 a gente vai encontrar. Aí, ó, antes de sair fazendo meios pelos extremos, veja se não tem relação matemática. Veja se você não pode simplificar. Pelo menos simplificar, que é uma boa ideia. Ó, vou dividir aqui por 8. Vou dividir aqui embaixo por 8. Tá bom? 8 por 8 é 1. Ó, 40 dividido por 8 não é 5? Aí aquele zerinho que sobrou eu coloco aqui. Tá bom? Aí vai ficar assim, ó. Pronto, agora é só fazer meios pelos extremos, tá vendo? Ó, T2 vezes 1 dá T2. 2 vezes 50 dá 100 Kelvin.